Então, gente, outro comando que deriva do princípio republicano é a submissão dos agentes públicos ao princípio da legalidade. Vocês vão ver que o princípio da legalidade, também chamado na administração pública de princípio da estrita legalidade, determina que o administrador público só pode fazer aquilo que for autorizado por lei. Não é simplesmente, ele não pode agir de acordo com a sua vontade. Ele precisa agir de uma maneira autorizada por uma lei, tá? Mas nós vamos ver isso com calma, não se preocupem. Mas só estou dizendo que essa submissão dos agentes públicos ao princípio da legalidade também deriva do comando do princípio republicano, ok? Também é do princípio republicano a proibição de criar distinção entre brasileiros, ok? Isso vocês podem ver no artigo 19, inciso 3 da Constituição. É também derivado do princípio republicano a previsibilidade dos atos estatais. O que significa isso, gente? Os atos, o administrador público ele só pode atuar se autorizado especificamente por lei, certo? Então, a atuação do Estado também vai estar prevista em lei, ok? E a legalidade, a disponibilidade dos bens públicos também está condicionada à autorização legislativa específica, porque nós estamos falando de res pública, de coisa pública, de coisa que é de todo mundo. Então, precisa de haver extremo cuidado com isso, ok? Bom, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto trata da separação dos poderes, do princípio da separação dos poderes. E nós já falamos um pouco em sala de aula sobre isso, né? E nós fizemos a leitura do artigo 2º da Constituição Federal, que diz que os poderes serão independentes e harmônicos. Cada um tem uma esfera de atuação. Essa esfera de atuação é demarcada por quem? Justamente pela Constituição Federal. É a Constituição Federal que vai dizer como é que o Legislativo vai atuar, como é que o Executivo deve atuar, como é que o Judiciário vai atuar, certo? E eles têm que agir de maneira independente, mas harmônica. Lembram-se que falamos do princípio de freios e contrapesos, que justamente para impedir que haja abuso de poder, ok? E aí falamos de exemplos de desdobramentos que garantem essa independência dos poderes. Um exemplo, imunidade parlamentar. Parlamentares, eles têm essa imunidade garantida em razão da sua fala e das suas opiniões, justamente porque eles estão ali representando o povo ou o Estado. Já falamos em aula a respeito do nosso Estado ser bicameral, o Senado Federal representa os Estados e a Câmara dos Deputados representa o povo. Então, por conta disso, quando um deputado ou um senador fala, ele está representando ou o povo daquele estado ou o próprio estado em si. Enfim, com isso, ele tem garantida a imunidade parlamentar por suas opiniões, por suas falas. Vocês veem, não é raro, não é incomum de ver algumas falas de parlamentares que nos deixam boquiabertos, não é? E que se fosse uma pessoa comum, possivelmente iria incidir em algum tipo de crime, mas eles têm essa imunidade garantida em razão da sua atuação. Outro exemplo que mostra o desdobramento dessa independência entre os poderes são as prerrogativas funcionais dos membros do Poder Judiciário, como a vitaliciedade e a irredutibilidade de vencimentos.
Comentamos também um pouquinho em sala de aula sobre isso. Por exemplo, quando da escolha de um ministro do Supremo, ele vai ter o cargo vitaliciamente para o resto da vida. Lógico que existe a aposentadoria compulsória, como vai acontecer com o ministro Celso de Mello ainda esse ano, você sabe. Mas o que eu quero dizer é que eles não correm o risco de serem demitidos, mandados embora, por discordarem, por exemplo, da opinião do presidente da República que o indicou. Lembram-se que conversamos disso? Isso também demonstra um exemplo desse desdobramento da independência dos poderes. Além do mais, eles têm autonomia financeira. Cada qual dos poderes tem seu próprio orçamento, justamente para não ficar na dependência ou melhor dizendo, subjugado pelo outro poder, ok? E aí, vamos falar um pouquinho a respeito dos objetivos fundamentais da República. Já citamos algumas vezes em aula o artigo 3º da Constituição Federal, que aparelham ideologicamente o texto constitucional. Ele traduz a noção de justiça social que o constituinte originário tinha na época da elaboração. Nós vimos que quando da Assembleia Constituinte, nós tivemos aí a presença de muitos movimentos sociais, de representantes de várias camadas sociais, de várias fugiu a palavra, mas assim, era muito eclético. Então tinha gente de direita, tinha gente de esquerda, tinha gente representando os empresários, tinha gente representando os trabalhadores, tinha gente representando os interesses da agricultura, tinha gente representando interesses dos indígenas, enfim. Nós tínhamos ali, na época da elaboração da Constituição, muitas ideias, muitos interesses, que às vezes até antagônicos entre si, influenciando a elaboração desse documento fundante que é a Constituição, certo? E no texto, quando do consenso a respeito do texto, quando se elabora o artigo 3º, determinando quais são os objetivos fundamentais da República, nós vemos aí que esses objetivos, eles aparelham ideologicamente o texto constitucional, traduzindo aí o que o constituinte originário entende como justiça social. E vocês vão ver que esses objetivos fundamentais da nossa República, elencados no artigo 3º da Constituição, traduzem e protegem, vêm ao encontro da ideia do valor supremo que é a igualdade, e do fundamento da República, que é a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, a gente deve se lembrar de Kant, Immanuel Kant, pensador, que diz que as coisas têm preço. O ser humano não tem preço, ele tem valor, ele tem dignidade, tá bom? Então, essa dignidade humana que ele tem, pelo simples fato de ser humano, é fundamento da nossa República. Da mesma forma que a igualdade é um valor supremo. Ambos institutos, tanto a igualdade quanto a dignidade humana, influenciaram e são refletidas nesses objetivos do artigo 3º da Constituição Federal, que já falamos em sala, mas eu solicito que vocês leiam também agora a partir desse vídeo, ok? Até o próximo vídeo. Um beijo!